Gente, mais um ex-casal gay resolveu aí se expor na internet. Dessa vez foi o Douglas e o Lusca. Acho que é Lusca, né? Ou é Lucas? Eles faziam muito sucesso com os vídeos deles no TikTok, né? Contando aí toda a vida. Que um deles, o pai tinha preconceito. Aí eles começaram a namorar, foram morar juntos. Viralizaram muito, né? No TikTok. Inclusive, os fãs até faziam uma rivalidade, né? Entre esse casal, que agora não é mais casal, e também o Caio e o Luan, que também tem vídeo aqui no canal, né? Que recentemente terminaram, rolou toda uma treta, agressão e tudo mais. E agora o Douglas e o Lucas resolveram falar aí sobre dependência emocional, já que eles terminaram tem um tempo. E os relatos deles começaram também a viralizar na internet. Primeiro, a gente vai ver quem? Deixa eu ver. Primeiro, a gente vai ver aí o Douglas falando, né, sobre a dependência emocional que ele tinha sobre o Lucas, mesmo tendo já terminado com ele. Vamos ver. Dependência emocional. Não vejo ninguém falando sobre isso e eu vou contar pra vocês a minha experiência que eu passei recentemente. Como eu descobri que eu estava com dependência emocional? Quando eu tava conversando sobre o término. E eu falei uma coisa, eu não consigo ver a minha vida sem você. E não foi só isso. Ela te humilha de um jeito, mandava textão. Fui na casa sem a pessoa saber pra tentar voltar com a pessoa. Fiz coisa pra tentar voltar. Gente, mas ir na casa sem a pessoa saber é meio perigoso, não? Acho estranho. Tá de um nível assim, cara, não acredito que você fez isso, Douglas. A gente tem que passar pela situação pra gente aprender. Eu fiquei mais de um mês chorando todos os dias. Eu não estava me alimentando, não estava nem tomando banho, eu não estava nem levantando da cama. Eu tava num nível depressivo que assim, eu não conseguia enxergar a minha vida fora daquilo. Eu vou viver minha vida só chorando, eu vou viver minha vida só na cama, não consigo ver minha vida sem a pessoa. Essa dependência, ela criou um bloqueio. Tudo o que eu tava fazendo na minha vida. Eu não conseguia enxergar a minha vida. Como você saiu disso, Douglas? Eu fui em busca de ajuda psiquiátrica, porque eu sabia que eu estava precisando de ajuda. Só aparecer voz na minha cabeça. Eu moro no 13º andar. De eu pular pra que isso acabe, muito pesado. Fazer o pior. Meu Deus, gente. Terapia, né? Quando você percebe, assim, que um término foi muito... Sabe? Foi muito, assim, desgastante, ou que você tá sentindo essa dependência emocional, se, claro, você conseguir identificar logo, terapia, né? Terapia é muito bom, resolve muitos problemas, que, gente, tem que ser, né, tratado. Com a sua vida por conta de uma pessoa e eu não sabia com quem conversar, porque eu já estava muito mal, tinha medo das pessoas me julgar. Você tá querendo atenção. Eu comecei a fazer terapia 4 vezes na semana, que me ajudou muito, porque tinha alguém pra conversar, tinha alguém pra chorar. Tinha sessão só chorando, eu não sabia o que falar. Eu tava muito magro, foi uma das únicas pessoas que conseguiu me enxergar naquela situação. Eu também nem quis trazer isso pra internet, que eu também estava péssimo, certeza que ia gerar comentários, queriam me deixar mais mal. A terapia me ajudou muito, mas também a fazer várias coisas. Ainda bem, né, que ele não veio pra internet dizer isso, tá dizendo só agora, porque realmente, né, não era o caminho melhor aí pra se tomar. Converse com alguém, vá num psicólogo, alguém que possa te escutar, somente te escutar, né? Pra você falar, desabafar, porque às vezes as pessoas só precisam disso, né? Alguém pra poder conversar, ouvir ali a história, que não vai, sei lá, interromper ou já dar um conselho, sem ter a paciência de ouvir, né? Toda a história, todo o desabafo da pessoa. Comecei a testar coisas novas na minha vida, minha habilitação. E o pior também, né? Sem julgar a pessoa. Também chegou. Viajar sozinho. Dentro da dependência emocional, você só tem culpa. E depois do término, eu pedi desculpa pra todas as pessoas, porque eu tava sentindo uma culpa muito grande no meu coração. Mas as pessoas pelo menos me entenderam e eu me permitia sofrer. Às vezes a gente se permite até demais. A gente tem que ter um limite. Passou mais de um mês, eu vi assim, que eu saía do lugar. Foi através dessas dores que eu consegui enxergar. Isso não vai pertencer à minha vida. Eu fiquei mais de um mês sem sair do meu quarto. Eu fiquei tão mal porque eu não conseguia sair, me socializar. E isso te deixa muito pior, porque você precisa sair, você precisa ver pessoas. Eu até falava pro meu psicólogo, eu não vejo minha vida sem a pessoa. Tinha feito comida, ficou em cima do fogão, a casa toda ficou fedendo azedo. Porque a minha casa, ela estava igual à minha cabeça. Ela estava toda revirada, toda bagunçada, e eu não sabia como organizar. Aí eu comecei aos poucos. Primeira coisa, tomar banho. Fazia dias que eu não tomava banho. Eu comia alguma coisinha, começava a varrer a casa. E aquela dor, você não quer mais levar pra sua vida, você começa a subir os degraus. É uma montanha russa, tem os seus altos e baixos. Está tudo bem, porque é um processo que a gente vai aprendendo. Foque em você primeiro, antes de pensar em qualquer outra coisa, em qualquer outra pessoa.
Foram dores, assim, que me ensinou muita coisa, principalmente a amadurecer. Se você começar com essa coragem de procurar ajuda de profissionais, você vai conseguir sair. E agora eu tô super bem e você não está sozinho, tá? Então é isso e fique bem, viu? Gente, que babado, hein? Daí, o Lucas, que é o ex do Douglas, resolveu contar o lado dele depois desse vídeo aí do Douglas. Vamos ver. Gente, eu não queria vir a público falar sobre algo tão particular meu, mas mediante a tudo que meu ex-namorado tá postando, eu acho que eu tenho que me posicionar aqui, porque cada vez mais a minha imagem tá sendo vinculada a algo que não foi desse jeito. Eu passei meses tentando não falar sobre esse assunto em respeito às coisas boas que a gente viveu no nosso relacionamento e porque eu odeio esse tipo de exposição. E ele vir falar sobre essas coisas em um time onde um casal tava repercutindo, onde um agrediu o outro, gente, pra mim isso daí, tipo assim, o restinho de respeito que eu tinha por ele foi-se embora. Eu não aguento mais ser atacado e xingado diariamente pela forma que ele se comporta nas redes sociais dele, que sempre respinga em mim. Já era assim quando a gente namorava. Quando a gente terminou, eu pensei que ia parar, mas não para. Tipo, cada dia que passa parece que vai lá e piora. Pra esclarecer, esse print que tá circulando não diz respeito nem... Como que é? Alguém falou pro Douglas, nem você superou, bebê. Aí ele respondeu, depois de descobrir umas coisas, já superei na hora. Menina... Nenhum sobre traição. Nunca houve traição. Achei totalmente desleal a forma que ele tá se comunicando. O que eu deduzi disso que ele ficou sabendo, porque ele não veio conversar comigo também sobre, é que esse último final de semana, saí pra uma festa, beijei uma pessoa, isso deve ter chegado até ele. Detalhe, terminamos já faz 4 meses, e ainda assim ele quer me controlar. A gente nunca quis expor o motivo. Ué, gente, já terminou tem mó tempo. E ainda você tem que dar satisfação pro ex? Gente, hello. E você vai ficar mal porque teu ex beijou outra pessoa depois que terminou? Gente, move on, vamos mover a vida, galera. Quem vive de passado é museu. Do término, porque era um momento delicado pros dois. Eu queria muito que ambos focassem em saúde mental, que não tava bacana pra ambos. Mas eu percebi que eu tô me desrespeitando em não falar muito sobre isso. Então tá na hora de eu falar pelo menos um pouquinho. Depois de diversas vezes que a gente tentou reatar o relacionamento, eu comecei a adoecer, porque eu comecei a priorizar os problemas dele ao invés dos meus. Eu acabei entrando numa dinâmica tóxica onde essa dependência emocional que ele cita no vídeo foi se tornando algo horrível e desgastante para ambos. Ele começou a criar uma rivalidade entre a gente onde nunca devia existir. Então ele tinha que ser mais bonito que eu, ele tinha que ter os vídeos mais irritados que eu, ele tinha que ser mais bondoso que eu, mais arrumado que eu. Tudo ele tinha que ser mais que eu, senão ele ficava mal, ele ficava triste, às vezes até quando eu ia contar alguma conquista minha, ele se comparava. Às vezes acabava o dia dele se comparar comigo. Pois bem, quando eu percebi que estava se tornando algo sério e destrutivo, eu tentei terminar e ele ameaçou tirar a própria vida. E isso foi uma das coisas mais bizarras, porque se ele fizesse alguma coisa com a vida dele, eu não ia me perdoar. Percebi que essas coisas que estavam acontecendo não era normal. Cheguei nele e falei, vamos atrás de ajuda psicológica, eu te ajudo. Fui atrás de terapia pra ele, achei uma terapeuta, falei, se tu tivesse em grana eu pago. E ele começou a fazer terapia, ele fez a terapia por um tempo e depois ele só se diagnosticou que tava bem e saiu da terapia. A partir daí eu comecei a ter medo de sair desse relacionamento, colocava os problemas dele sempre acima do meu e eu normalizei, me diminuí pra sempre estar levando a vida de uma forma que não fosse tão agressiva pra ele, porque eu tinha medo dele fazer alguma coisa, mas eu comecei a ser tão bonzinho em tratar ele como criança que ele começou a me desrespeitar dentro de casa. Então essa pessoa doce, com a voz calma, não existia dentro de casa. Ele era grosseiro, ele explodia do nada, ele gritava comigo. Menina, que babado. E nas redes sociais ele começou, gente, uma narrativa onde todas as pessoas em volta dele que tratavam ele bem eram vilões. O medo de sair disso foi me levando, e as pessoas que estavam em minha volta, mais próximas, começaram a ver o quão mal eu tava ficando, até que eu fui diagnosticado com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. O nível de ansiedade de lidar com tudo isso estava sendo muito grande, eu comecei a ter espasmos musculares no corpo, eu comecei a ter muitas dores de cabeça. Foi onde eu comecei a fazer terapia para encontrar forças para terminar com ele, porque toda vez que eu ia tentar terminar, virava algo muito grande. Todo mundo em minha volta tratava ele com muito carinho, só que ele não ligava da forma que ele se comportava nas redes sociais, ou até mesmo presencialmente, e que machucava as pessoas, sabe? Ele não se importava. O importante pra ele era like, view e essas coisas, porque era o que controlava o humor dele. Então eu terminei com ele com todo o cuidado do mundo. Pedi pra ele voltar pra terapia,
Falei que achava que ele precisava amadurecer para estar dentro de um relacionamento, que as coisas que ele sentia não era normal. E ele concordou, ele falou realmente, eu preciso amadurecer para estar dentro de um relacionamento, eu ando sendo uma pessoa tóxica. Achei que estava tudo resolvido e que o carinho sobre as coisas boas que a gente viveu no nosso relacionamento ia permanecer. Até que começou os novos surtos. Ele começou a tentar se aproximar mais dos meus amigos e falar coisas feias, repetindo o mesmo padrão de sempre. Em um desses surtos, ele foi até a minha casa, entrou no meu condomínio sem a minha permissão, ficou escutando minhas conversas atrás da porta e depois tocou a campainha, eu me assustei e ele entrou no meu apartamento e começou a chorar, começou a falar que ele ia mudar para eu voltar e começou a se bater e a se xingar. Na hora eu só fiquei parado, estático, porque eu não sabia nem como reagir. Gente, imagina, tua ex entra na tua casa, assim, do nada. Gente, o que você faz? Meu Deus, não quero nem imaginar. Tava me sentindo completamente invadido e depois ainda que eu fiquei sabendo que ele escutou minhas conversas atrás da porta, eu me senti mais ainda invadido. Ai, que ódio. Foi uma sensação horrível porque eu comecei a me sentir culpado de coisas que eu não tinha culpa e nem controle. E aí eu precisei começar a fazer muita terapia pra entender. Eu não acho bacana essa forma que ele se comunica. Eu não acho bacana eu ter que estar gravando a porra desse vídeo para as pessoas pararem de me xingar. Porque eu tive empatia o tempo todo. E eu não aguento mais ser taxado como uma pessoa ruim que eu não fui. O problema não era só a dependência emocional. Era uma série de problemas psicológicos o qual eu não ia dar conta, eu nunca dei conta, e eu tentei ajudar no que eu pude. É triste ter que expor algo tão íntimo pra encerrar esse assunto de uma vez por todas. Eu não sou um vilão dessas narrativas que vocês criam. A gente viveu coisas boas no nosso relacionamento e não deu certo. Tipo assim, deixa ele viver a vida dele, deixa eu viver minha vida. Todo mundo que conviveu de perto viu o quão doloroso todo esse processo foi. E ainda assim eu nunca abri minha boca pra falar nada nas redes sociais sobre. Eu espero que seja o primeiro e último vídeo falando sobre isso. Eu tô em um processo de mudança, eu tô gravando tudo. Eu tô fazendo um diário de reforma e eu não quero fazer um diário de término, até porque eu já terminei já faz quase 4 meses. Eita, macetou, hein, nesse vídeo. Meu Deus. Depois daquele vídeo do Lucas, outro influenciador chamado aí Pablo Tonetti resolveu também fazer um pequeno exposed do Douglas nos comentários do vídeo. Olha só, amigo. Inclusive, teve um fator muito grande que fez todo o nosso grupo se afastar do Douglas. Além do fato dele sempre se isolar e não interagir, a maneira que ele enganou os seguidores sobre ele ter matado o gato e fingiu que era um pobre coitado. Ele tirou um bicho do habitat natural, tirou do dono, pois o gato tinha dono, e ainda alegou que bloquearia o dono do gato, pois os vídeos com o animal estava engajando e ele não queria devolvê-lo. No dia que o gato morreu, ele adotou mais 2 e postou fotos sem camisa, biscoitando, enquanto todos nós estávamos preocupados com a vida do gato. E ele só expôs isso, pois os vizinhos puderam ver a tragédia. E aí o Douglas resolveu rebater, gravando um novo vídeo de 6 minutos aí pra falar do ex dele. No caso, o Lucas, que tinha gravado aquele outro vídeo falando do primeiro vídeo do Douglas. Vamos assistir. Eu vou estar fazendo esses stories aqui pra não atacar ninguém, tá? Só quero paz, tá? Tô vendo aí muita gente me xingando, tá tudo bem, tá? Lucas fez um vídeo lá, tá tudo bem. Eu falei sobre o meu vídeo lá da independência emocional, que não tinha nada a ver com ele, mas as pessoas transformaram ele no vilão. Sendo que dependência emocional não tem ninguém que é culpado, é somente a sua mente. Lucas falou muitas coisas lá, todas são verdades, tá? Não vou mentir não, mas o que acontece? Eu estava aprendendo. Eu passei por muita coisa, muita mudança na minha vida, principalmente antes de assumir o relacionamento, antes de entrar no relacionamento, eu já tinha as questões, problemas dentro da minha casa, que era na roça onde eu morava, eu tinha muitos problemas. E depois que eu entrei no relacionamento, eu trouxe esses problemas junto. E eu sempre tive a oportunidade de mudar, só que eu não mudava. Eu tinha medo, vergonha, o ego, orgulho, é uma coisa que te destrói de um nível, assim, que eu tava me tornando uma pessoa horrível, tá? Nossa, Douglas, mas você é um adulto, é assim que você trata uma pessoa, é assim que você lida com os problemas da sua vida. Ó, eu recebi um diagnóstico, vai fazer uns 4 meses já, do psiquiatra.
eu tenho um problema psicológico. Só que eu não vou falar sobre isso, porque senão as pessoas vão criar imagem de mim que eu tô me vitimizando. Se quiserem prova, também eu provo, tá? Se estão querendo desacreditar de mim. E esse problema, eu deveria ter feito isso há muito tempo, procurado essa ajuda há muito tempo. Bem antes de conhecer o Lucas, bem antes. Porque eu já tinha os problemas de ficar mal, de depressivo, sabe? Enfim, daí eu trouxe junto comigo. E eu trouxe essa bagagem enorme na vida do Lucas, que acabou, sim, trazendo consequências pra ele. Mas ele tentou me ajudar o máximo possível, só que o ego e o orgulho, a cabeça, não deixava. Então, quando eu decidi tomar essa atitude de pedir ajuda, foi depois do término. Porque eu realmente entendi que eu precisava de ajuda. E eu não tinha mais o Lucas pra estar ali comigo. E mesmo naquela situação. E quando eu postei o vídeo sobre a dependência emocional, é sobre mim, sobre a situação que eu passei. Entendeu? As pessoas se controverteram as histórias achando que o Lucas era culpado, achando que as outras pessoas eram culpado. Só que não tinha isso. Só que realmente poderia ter usado outras palavras também no vídeo para que as pessoas não criassem essa imagem. Então, eu trouxe essa pauta porque saúde mental é horrível. Tipo, se você não tem saúde mental, é horrível a situação. Eu passei por situações onde, assim, de não conseguir enxergar a minha vida, sabe? De querer. E outra, né? Saúde mental, assim, é um assunto que tem que ser discutido sempre, né? Porque, principalmente depois da pandemia, nossa, os casos de saúde mental aí abalada aumentaram muito, muito. É só você pegar as pesquisas aí, você vai ver que saúde mental, nossa, a galera tá com a saúde mental cada vez mais abalada. E acabar com a minha vida. Isso é muito angustiante. Eu recebi muita gente, muita mensagem de pessoas falando que passam pela mesma situação, ou até outras coisas. Mas eu falei também sobre o questionamento sobre ajuda psiquiátrica e psicológica. É muito importante. E eu reconheci isso. Pode ser tarde demais depois do término? Pode ser. Só que eu aprendi muita coisa. Eu fui em busca de ajuda. Então, se as pessoas quiserem criar uma imagem de mim totalmente errada do que aconteceu, tá tudo bem. É o Douglas do passado merece. Muita gente que já tá me xingando, mandando mensagem, tá tudo bem, tá? Esse Douglas do passado merece ser xingado mesmo. Eu já xinguei ele de todos os nomes possíveis. Sério, até no meu psicólogo já ouviu tanto falar desse Douglas do passado, que você não tem noção. Eu falei tantas coisas horríveis pra esse Douglas, xinguei ele de tudo quanto é jeito, porque ele merece mesmo. Só que agora, minha nova versão, que eu realmente, depois de ter ido em busca de ajuda, não merece. Porque eu evolui tanto, que eu entendi muita coisa que eu fiz, que eu jamais vou fazer na minha vida. Jamais. E jamais vou tratar uma pessoa como eu fiz. Jamais. Acabou. Aquela versão do Douglas, a vida que eu tava levando não era a que eu queria levar. E é essa que eu tô agora. Eu tô muito mais em paz, muito mais calmo, menos angústia. Não existe mais problema do passado trazendo pro presente. Era uma coisa também que eu trazia. Então, podem xingar o Douglas do passado, mas o Douglas agora não inventa falar assim que eu agora sou o mentiroso. E eu tô em paz comigo mesmo. Foi um processo muito difícil pra eu chegar até onde eu estou agora, porque foi, assim, uma reviravolta. Foi psiquiatra, diagnóstico, terapia 4 vezes na semana. Então, assim, tudo aquilo que eu fiz no passado, antes de pedir ajuda, já não cabe mais na minha vida. Então, não cabe a ninguém julgar um passado onde não se cabe mais no futuro e nem no presente. Então, eu não vejo mais aquela versão do Douglas aqui. Aquele Douglas jamais vai tratar uma pessoa como eu tratava. Porque eu já tinha os meus problemas mentais e descontava nas pessoas. E saúde mental não é brincadeira. Desejo coisas boas pro Lucas, tenho certeza que ele também pra mim. E é isso, muito sucesso pros dois. Muita maturidade, principalmente pros dois. Tá tudo bem, tá? Tô em paz. Espero que ele também encontre a paz dele. E as pessoas também que estão destilando ódio sobre o Douglas do passado, que encontrem essa paz também, tá? Porque eu encontrei depois de destilar ódio sobre o Douglas do passado, realmente. Mas agora tá tudo bem, tá? Essa versão aqui é outra. Não existe mais aquela versão. Mas quem quiser acreditar também, acredite, não é mesmo? Tá tudo bem. E também, toda vez que eu for postar um vídeo, vou ter que reforçar para as pessoas não criarem culpados, porque não existe culpado nenhum, tá? Saúde mental, a minha saúde mental, ó, não é problema de ninguém influenciou nada do teu problema. Eu já tinha problema, só que eu não fui em busca, tá bom? Mas é isso, fiquem em paz. Tem muitas pessoas aqui que precisam de ajudas também, tá? Tô vendo muitos ódios aqui, mas é isso. Muita luz para todo mundo, muita luz para a vida de todas as pessoas e que Deus abençoe. Eu falei que seria o último story, mas vai ser isso aqui. Um conselho pra você. Se você é ser humano, tá? Porque se você não for ser humano, tiver com esse pensamento fechado, ai, meu filho, não tem que resolva, tá? A gente é ser humano, a gente aprende como? Errando. Errando que se aprende. Eu errei muito, todo mundo erra na vida e é assim que a gente tem que levar. Não tem ninguém pra nos ensinar
A gente nasce na barriga da minha mãe, da sua mãe, das mães, e vai pro mundo depois. Depois, quem que te ensina? Não tem ninguém pra te ensinar. Eu aprendi muita coisa da pior forma, das piores dores, mas aprendi, evoluí, a maturidade chega pra todo mundo, tá? Então, se você não tem esse crescimento, que você acha assim que merece ser esculhambado mesmo, mas foi algo que já passou, tá? Então essas dores do passado, as pessoas têm que se curar, como eu me curei de muita coisa que eu fiz, pra me tornar quem eu sou hoje. Então é isso, tá? Se curem. É isso, né, gente? Pelo jeito ele tá arrependido do que ele fez, né, no passado, assumiu ali o que ele fez, né, com o Lucas. E acho que agora é bola pra frente, né, cada um viver a sua vida, não ficar remoendo esse passado, mas a gente aprender com o passado e principalmente com os erros, né, que a gente comete aí ao longo da vida pra gente não fazer esses mesmos erros de novo nos relacionamentos, seja nas amizades, seja no relacionamento ali, né, homem com homem, mulher com mulher, enfim, nos relacionamentos em geral. E você, tava sabendo aí dessa fofoca toda do Douglas e o Lucas, que eram um casal, né, de namorados, que bombavam no TikTok, que terminaram e agora, né, resolveram expor aí tudo o que rolou no passado, enquanto eles estavam juntos. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e não se esquece também de se inscrever aqui no canal.